Irmãos, vamos falar de sonhos, amém? Melhor do que sonhar é realizar, aleluia! E vamos, para falar de sonho, não existe alguém melhor na Bíblia de que um sonhador, mas que não apenas sonhou, mas viveu uma grande realidade, uma grande mudança na vida dele. Claro que nós estamos falando de José, né? E lá no livro de Gênesis, capítulo 41, no versículo 38, a palavra de Deus diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Aleluia! Irmãos, falar de José é muito fácil, é muito bom. Quem é que nunca chorou, se empolgou, se animou, se motivou ouvindo a história de José? A história de alguém que foi injustiçado, mas depois viu a justiça de Deus. Alguém que viu os seus sonhos de alguma forma percorrendo o caminho para ser abortado, mas de alguma forma Deus preservou, Deus cuidou e conduziu José a um caminho de triunfo. Claro que quando eu leio aqui para vocês Gênesis 41, no versículo 38, e quando o Faraó diz que acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus, aqui nós estamos vendo já a consolidação da vida de José. Mas quando nós vamos para o capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ver aqui uma realidade de José. Qual é a realidade? Então, em Gênesis capítulo 37, no versículo 3, a Bíblia diz assim que, ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa sobrenatural. José era alguém que era amado, ele era alguém preferido, ele era alguém que tinha o olhar diferenciado de seu pai. E isso fazia com que José, a todo instante, ele sempre participasse próximo do seu pai, e com isso ele desenvolvia, ele aprendia habilidades que seu pai o ensinava. E José, ele tinha toda essa história desse chamego com seu pai, ele tinha toda essa história junto com seu pai, e isso trazia para ele uma certa diferença, isso diferenciava ele dos seus irmãos. Afinal de contas, ele era filho da velhice. Quando nós falamos de filho da velhice, nós precisamos entender uma coisa, queridos. Lembre-se sempre, o primeiro filho que um casal tem, ele geralmente, quando eu já falei isso aqui várias vezes, mas quando um filho nasce também um pai e uma mãe. Ok? Você nunca vai ter uma experiência de pai e mãe sem antes ter o primeiro filho. Quando você tem o primeiro filho, nasce-se um pai, nasce-se também uma mãe. Então, quando nós falamos que a palavra de Deus diz que José era o filho da velhice de Jacó, era o filho da velhice de Israel, José, então, era filho de alguém que agora é experiente, de alguém de alguma forma, possivelmente, errou com outros filhos, ele aprendeu com outros filhos, ele desenvolveu com os outros filhos algo que ele então até então não sabia. Então, quando ele agora tem José, ele tem o seu caçula, ele vai ter uma participação diferente. Ele já não tem aquele vigor como antes, ele já não tem aquela ignorância de antes, ele agora tem uma certa experiência, ele tem agora já, vamos dizer assim que Israel está rodado, Jacó está rodado, ele já tem agora algumas quilometragens, e a quilometragem da experiência fez com que ele olhasse para José e visse José diferente. Então ele foi proporcionar a José algo diferente para os seus irmãos. Mas todas as vezes que alguém é favorecido, existe um certo ciúmes que se levanta, existe uma certa inveja que se levanta, e muitos, ou nem todos, eles vão ficar felizes pelo teu sucesso, vão ficar felizes pelo teu crescimento. Muitos não vão ficar felizes por aquilo que você representa.
Para alguns você pode representar um risco, para outros você pode representar um perigo, e para outros você pode representar alguém que eles não querem perto. E isso vai fazer com que você a todo instante vai ser perseguido de alguma forma. Alguns levantes vão acontecer, algumas situações virão contra você, mas nós precisamos entender que tudo que se levanta de alguma forma vai convergir, ou vai impulsionar, ou vai dar um empurrão para o destino, para aquilo que Deus tem para a sua vida. E lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5, José ele vai ter um sonho. E o sonho que José vai ter é um sonho de um jovem que ele ousa sonhar os sonhos de Deus. Existem sonhos que nós temos que são alertas. Existem alguns sonhos que nós temos que vai trazer para nós algumas sinalizações. E existem alguns sonhos que são os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus geralmente vai apresentar um cenário, muitas vezes, incompreensível a princípio. Nós vamos olhar o cenário, muitas vezes não vamos entender. Muitas vezes não vamos entender os personagens. Muitas vezes não vamos entender como será o caminhar de tudo isso. Mas a partir do momento que nós vamos caminhando esse caminho, vamos andando nesse caminho, sinalizações começam a acontecer e nós conseguimos ver aquilo que está na nossa frente. E quando eu vejo a vida de José, eu vejo um jovem sonhador. Eu vejo um jovem que não sonha os seus sonhos, mas um jovem que sonha os sonhos de Deus. E quando a Bíblia diz que José ele teve o sonho e ele relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Quer dizer, já odiavam José, e depois que ele relatou o sonho, eles odiaram ainda mais. Pense na situação. Ele agravou a situação, porque ele contou o sonho. Ele falou aquilo que ele tinha. Ele falou que aquilo que Deus havia falado com ele. Existem coisas, queridos, sonhos de Deus que está dentro de você. Existem sonhos de Deus que Deus falou para você, que existe o tempo certo de você abrir a boca. Nem tudo que Deus te fala, você necessariamente é obrigado a abrir sua boca e falar. Alguns momentos Deus vai te dar algumas inspiração, mas antes Ele quer que você fique regando isso em oração. Ele quer que você regue isso no lugar secreto. Ele quer que você invista tempo para que você possa entender o processo que Ele vai fazer, o trabalhar dele nessa situação, para que você possa desenvolver e não venha causar ou sofrer tantos danos por causa de terceiros, porque aquilo que Deus falou é para você, o que Deus te prometeu é para você, e não tem espaço para terceiros naquilo que Deus falou para você. Toda a promessa de Deus que Ele falou a teu respeito, não tem anjo no céu, não tem homem na terra, nem demônio no inferno, que vai impedir as promessas de Deus de se cumprir na tua vida. Nenhum sonho seu, nenhum sonho que Deus lhe deu será frustrado. Todos os sonhos, tudo aquilo que Deus colocou dentro do teu coração, pode ter certeza, é uma questão de tempo e é um processo. Você está caminhando para que esse sonho possa se tornar realidade. Quando nós vemos José, um jovem que ousa sonhar os sonhos de Deus, José ele está aquecido, existe uma chama dentro dele, existe algo que impulsiona José e faz com que ele caminhe sobre isso. Mas quando nós vamos lá para o versículo 23 do próprio capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ver algumas outras situações. A partir do versículo 23, diz assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão,
pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Existem situações, querido, que muitas vezes as pessoas pensam que nós estamos dentro de um buraco. As pessoas pensam que nós estamos dentro de uma cisterna e as pessoas acham que este lugar é um lugar que você não vai crescer, que esse é um lugar que nada vai dar certo para você, que esse é um lugar que não vai florescer, que esse é um lugar que não vai trazer resultados. E muitas vezes as pessoas, por pensarem isso, elas se colocam numa condição, oh aleluia, elas se colocam numa condição aonde elas querem simplesmente abafar, sufocar, elas querem desistir, elas querem deixar de lado tudo aquilo que Deus colocou dentro delas. Mas eu venho como boca de Deus para dizer para você, nesta tarde, em nome de Jesus, de que, oh aleluia, não importa a cisterna que você esteja, possa ser que até aqueles que te jogaram vão ser os mesmos que vão te tirar lá de dentro, e possa ser que eles façam algo, e esse tirar você, possa ser que eles até te vendam, mas para eles estão fazendo algo para te prejudicar, eles estão fazendo algo para destruir e para aniquilar ou anular os sonhos de Deus a teu respeito. Mas tudo que estão fazendo vai convergir para que o resultado aconteça exatamente do jeito que Deus quer. Oh, aleluia! Do jeito que Deus quer. Então José, ele está ali passando por uma angústia, diante da maldade de seus irmãos, diante de algo que eles estão fazendo para prejudicar a vida dele. Enquanto José está vivendo aquele momento, Deus já tem uma história escrita no final dele. Enquanto José está passando pelo processo para poder viver ou ver se cumprir o sonho e a promessa que Deus deu para ele, José, enquanto ele está sendo lapidado nesse processo, enquanto José está sendo alinhado, ajustado, o seu caráter está sendo moldado, Deus já sabe o final. E quando Deus, querido, quando você entra dentro do propósito para cumprir aquilo que Deus falou a teu respeito, pode ter certeza, mesmo que os caminhos tenham algumas pedras, existem alguns obstáculos, o final dele está garantido e de alguma forma você vai chegar lá. De alguma forma você vai saber que no final Deus sempre esteve, não só no início como também no fim. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Então você vai entender pelo Espírito que alguns processos mexem não só no nosso emocional, não mexe só nos nossos sentimentos, mas mexe também no nosso caráter. E a resposta é, a situação toda ela que nós venhamos passar, ou estejamos passando, nenhum deles pode denigrir ou pode destruir a essência de um caráter cristão que nós temos. Nenhuma circunstância lá fora pode mudar ou pode anular as verdades que Deus colocou dentro do meu coração. O mundo é injusto, isso não quer dizer que por causa da circunstância eu vou me tornar injusto. O mundo é cruel, isso não quer dizer que por causa das circunstâncias eu também serei cruel. Jamais. A essência do que eu tenho é justamente a resposta que eu dou quando eu estou passando justamente por processos. E olha que coisa interessante. No capítulo 39 de Gênesis, José, ele é um jovem que ele vai escolher fazer o que é certo. Ele tinha todas as razões, todos os motivos para decidir ser alguém para se vingar, alguém para poder tirar proveito. José, ele poderia usufruir e poderia de qualquer maneira ali tirar situações para desenvolver um espírito vingativo, para trazer ali amargura, para trazer alguém rancoroso, alguém cheio de ódio, mas não. Lá no capítulo 39, oh aleluia, no versículo 7, olha que coisa linda.
Olha que coisa maravilhosa. José, ele vai escolher fazer o que é certo. E olha o que a palavra de Deus diz a partir do versículo 7 de Gênesis 39. Aconteceu que depois dessas coisas, isso José já está onde? Ele já está na casa de Potifar. José ele já faz parte lá de Potifar. Aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Como que ele não está falando de pecar contra o homem, ele está falando como que eu cometerei tal coisa contra o meu Deus? Mesmo a circunstância sendo adversa, ele não esquece quem é o seu Deus, ele não perde a sua identidade, e ele está aqui dentro de uma situação, diante de uma mulher poderosa, diante de uma mulher vistosa, diante de uma mulher que poderia promovê-lo se ele olhasse com esses olhos, mas ele entende que o processo que ele vem passando, desde o sonho que ele teve até aqui a casa de Potifar, é um lugar que ele está, e ele sabe que onde ele está é porque Deus está, de alguma forma, contribuindo para que ele venha crescer, para que ele venha avançar. O processo que ele está passando é um processo de ajuste de caráter. Aqui, José está sendo agora confrontado no elo de fidelidade, no elo de confiança, de alguém que tem uma posição, e essa posição requer um caráter tratado, requer alguém que saiba viver uma vida totalmente santa e íntegra, para viver os sonhos de Deus e ver os sonhos acontecer. No versículo 10, ele diz: falando ela a José todos os dias. Isso não foi uma tentativa, foram várias tentativas, foram várias investidas, vários levantes, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, porque se você quer viver os sonhos de Deus, você vai ter que ser surdo para as sugestões do diabo. Tudo que o diabo quer é tirar você do foco, tudo que o diabo quer é uma distração sua, tudo que o diabo quer é que você perca a visão daquilo que Deus te deu. Então ele vai todo dia bombardear, todo dia ele vai falar, todo dia ele vai sugerir, todo dia ele vai empurrar você para jogar você ladeira abaixo, porque tudo que o diabo quer é uma distração. Ele quer que você perca o foco, ele quer que você seja alguém que perca o temor a Deus. Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Oh, aleluia! Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Esse se deitar com ela é ter intimidade. Ela está falando assim: venha ter intimidade, vamos pecar, porque o pecado quer intimidade. Tudo que o diabo quer é tirar você do foco, ele quer uma intimidade, mas você não tem mais pacto com o mundo. Você está no mundo, mas você não pertence a ele. Oh, aleluia! Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes, porque muitas vezes é isso que vai acontecer, a força. Vai vir força, vai vir uma investida pesada. Ela pegou ele pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Em outras palavras, José tem um sonho, José tem um alvo, ele tem um propósito, e ele não pode negociar. Ele não pode perder isso que Deus falou com ele, simplesmente porque alguém está querendo causar uma distração nele, porque alguém está querendo tirar ele do foco. Ei, quanto mais foco você tiver, quando a visão ela é clara, quando a visão ela é muito clara, você não vai se importar de pagar um preço alto. Por quê? Porque o preço alto é fugir daquilo que vai destruir você. Aleluia! José, ele escolheu fazer o que é certo.
mesmo ele sendo prejudicado, mesmo ele sendo aqui caluniado, porque ela vai dizer, ela vai inverter o papel, ela vai dizer que foi ele, que ele tentou. Volta José de novo. Processos, muitas vezes você vai voltar para alguns lugares, mas isso não quer dizer que você está regredindo. Isso quer dizer que, para haver a justiça de Deus, você vai precisar muitas vezes ser injustiçado, para você poder ver o poder de Deus na tua vida e as pessoas reconhecerem a soberania de Deus na tua vida. As pessoas vão de todo custo querer botar o teu caráter à prova, mas os sonhos de Deus jamais, jamais eles vão morrer, jamais eles vão perecer quando você tem a visão clara demais. E lá em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 21, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda. O Senhor, porém, era com José. Meu Deus do céu, Deus era com José, porque José estava fugindo do que era errado. Ele decidiu fazer o que era certo. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos dele. Botaram José na prisão. José foi ser líder na prisão. José foi ser alguém que o carcereiro confiou na mão dele as coisas. Vai vendo? O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Meu Deus do céu, você percebe que por mais que as circunstâncias se levantem, por mais que as pessoas se levantem, você é alguém que prospera, você é alguém que cresce. Sabe por quê? Porque o teu foco, o teu alvo é Cristo. Os sonhos de Deus na tua vida vai fazer você prosperar cada vez mais. Por mais que se levante as pessoas de todos os lados, deixa eu te dizer, Deus, Ele está cuidando de você. Deus, por mais que as pessoas olhem, por mais que as pessoas tenham inveja, por mais que as pessoas tramem, por mais que as pessoas mintam, por mais que as pessoas planejem, por mais que as pessoas façam tudo para quebrar você, existe uma palavra a teu respeito, existe um Deus que está contigo, e esse Deus manda te dizer hoje: ei, Ele está contigo, e tudo que você faz prospera, tudo que você faz dá certo, porque você decidiu viver uma vida para agradar a Ele, e porque você agrada a Ele, não tem cilada do inferno que vai segurar o sonho de Deus de ser realidade na tua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia, meu Deus, que palavra poderosa! Oh, aleluia! Gênesis capítulo 41, no versículo 38, olha que coisa sobrenatural. Sobrenatural. Gênesis 38. Aleluia. Gênesis 41, perdão, 38. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Ei, eles vão ver. Eles vão ver o Espírito de Deus na tua vida. Eles vão ver Deus na tua vida. E olha o que vai acontecer por causa disso. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete do dedo. Transferência. Ele falou: olha, deixa eu tirar esse anel de sinete aqui do meu dedo. Isso quer dizer o quê? Autoridade, reconhecimento. Isso quer dizer o quê? Congratulations. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Tirou o anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Eita Jesus! E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos
desse modo e constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Aleluia! E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Portífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Deixa eu te dar uma palavra profética em nome de Jesus. Chega um dia que Deus exalta. Chega um dia que Deus exalta. Chega um dia que você sai daquele lugar de escravo e você passa a ser governador. Chega um dia que Deus exalta. Chega um dia que Deus pega aquilo que está embaixo e ele vira e ele põe para ser cabeça. E foi isso que você nasceu para ser. Chega um dia que Deus exalta você. Chega um dia que Deus ele olha para você e ele diz: acabou esse tempo de escravidão, acabou esse tempo de humilhação, acabou esse tempo de vergonha, acabou esse tempo das pessoas ficarem olhando, desacreditando, pessoas debochando, pessoas ridicularizando, porque é chegado o dia que o anel, ele vem para o seu dedo, vem um linho fino sobre você, nova vestimenta, vem colar de ouro em você. Tudo isso para dizer que chegou um dia que a dupla honra, ela vem sobre você. Chegou um dia que muitos virão e olharão para você e vai dizer: só poderia ter sido Deus na vida dele, só poderia ter sido Deus na vida dela. Mas você será como José. Você não será alguém que quando o sonho se realiza, você vai ser alguém que vai viver disso e olhar para isso, para querer simplesmente pisotear pessoas. Pelo contrário, toda a bênção que Deus vai derramar, toda a bênção que Deus está derramando, toda a bênção que está sobre a tua vida, vai ser para você compartilhar, vai ser para você abençoar. Ei, desenvolva um coração tão digno, ao ponto de até aqueles que tentaram te prejudicar, ou aqueles que pensaram que te prejudicou, na verdade eles estavam te promovendo, eles estavam fazendo você andar mais em amor, eles estavam fazendo você andar mais em fé, eles estavam de alguma forma projetando o sucesso que é a tua vida. Não seja ingrato, agradeça até aqueles que de alguma forma prejudicaram você. Quando eu digo que prejudicaram, foi no momento, José no momento ele se via prejudicado, José naquele momento ele se via alguém que estava sendo injustiçado, mas José não desenvolveu um espírito de vingança. Quando José chegou lá em cima, ele teve a oportunidade, ele tinha todo o poder para fazer o que quisesse, mas José tinha um coração perdoador, José tinha um cara visionário, ele olhava além das suas emoções, além dos seus sentimentos. Ei, melhor do que a vitória é você saber o que fazer com ela. Melhor do que a bênção é você saber o que fazer com ela. Deus não vai te dar nada para você se lambuzar. Deus não vai fazer nada para você ficar vaidoso, para você ficar avarento. Ei, te prepara. Quer desfrutar, quer mostrar o amor de Deus? Não mostre somente para as pessoas que você conhece. Não mostre somente para as pessoas que estão à sua volta. Até mesmo aqueles que de alguma forma prejudicaram ou tentaram te prejudicar, falaram contra você, tramaram contra você, até jogaram você dentro de uma cisterna. Chegou lá já, você já está lá como governador, você está chegando como governador, você está vindo por cima. Não olhe agora para essas pessoas simplesmente para pisoteá-las. Mostre o amor de Deus, mostre que nesse processo Deus foi contigo e você sempre foi aquela mesma pessoa que Deus mostrou o sonho. A única diferença é que você ousou sonhar o sonho de Deus. E porque você sonhou o sonho de Deus, o seu caráter ele foi alinhado, ajustado
não para ser alguém vingativo, mas para ser alguém que quando chegou lá no topo, você é alguém que ainda tem no teu coração o espírito perdoador, você tem um coração ensinável, você tem um coração cheio do amor de Deus, e as pessoas, por causa do teu testemunho, por causa do teu coração, por causa da tua vida, por causa da tua atitude e por causa das suas decisões, essas pessoas, elas serão tão agradecidas a Deus por você. Essas pessoas, pode se preparar, muitas delas até quiseram e provocar até momentos difíceis, momentos de escassez, talvez momentos até que você teve que passar algumas restrições alimentares, mas seja como José, tenha sabedoria, agora que o tempo chegou da fartura, o tempo da colheita está na tua vida, abençoe elas, cuide dessas pessoas, mostre o amor por Deus, de Deus por elas, porque melhor do que a bênção que Deus está te dando, é você com essa bênção alcançar essas pessoas para Jesus e toda a honra e toda a glória ser tributada. Você sabe por que José chegou lá? Porque Deus sabia que todo o processo que ele passou, o caráter dele foi ajustado, e quando ele tinha a bênção, quando ele tivesse a bênção dele, ele não iria fazer mau uso dela. Ei, a bênção de Deus para a tua vida, aleluia, meu Deus do céu, a bênção de Deus para a tua vida é para tributar honra e glória a Ele. Então te prepare, até aquelas pessoas que você não tem aquela afinidade, e de certa forma existe até algumas barreiras, e elas pensaram que estava te prejudicando, na verdade elas contribuíram para você chegar onde você chegou, e você ser quem você é, e você estar alcançando todas essas bênçãos em Deus. Guarde essa palavra no teu coração, seja abençoado na prática da palavra, e você vai ver o quão grande é a vitória e quão grande é o agir de Deus através da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia.